Vamos lá então, de olho na sua apostila. Família, um projeto para a eternidade. Gente, família, projeto e eternidade, 3 palavras juntas. Vamos entender essas 3 palavras? Família, veja comigo aí, palavra família. Conforme os padrões bíblicos, ela é composta por um homem e mulher e, quando agraciada com a misericórdia de Deus, com os filhos. A família é a base da sociedade. Sem ela, ou com a desconstrução dela, os valores éticos e morais se perdem ao longo das gerações. A família é uma referência norteadora de conduta. Nela, o marido deve amar a esposa ajudá-lo na sua missão e ambos cuidarem dos filhos visando a eternidade. O único que pode definir o que é família é Deus, pois Ele foi o idealizador do matrimônio, além de ser o primeiro cerimonialista. Veja, então família foi idealizada por Deus, mas Deus, ao idealizá-la, também deu como se deveria. Por isso que nós falamos que família é um projeto de Deus. Vejamos o seguinte, a família é um projeto de Deus, porque foi Ele que a instituiu para a sua glória e para a condução ao longo dos séculos dos valores divinos impressos no coração dos homens. É um projeto por não ser um mero acaso social, mas a família é devidamente definida nas suas bases e definitivamente planejada em seu modelo. Assim como, aqui já entra, não preciso nem ler, assim como a gente senta e faz um projeto, e nesse projeto, quando você vai fazer a sua casa, você olha aquele desenho e fala, eu vou fazer assim, assim, assim a casa. Assim o nosso Criador, Ele idealizou a família e Ele projetou a família como que ela deve ser. E aonde é que está registrado como que a família deve ser, como que a família deve ser formada, como que ela deve se comportar? Aonde é que está registrado isso? Quem pode me responder aí? Na Bíblia está registrado como deve ser. Então lá foi feito o projeto, como a família deve se portar. E por que para a eternidade? Então a família foi instituída por Deus. A família é um projeto, ou seja, ela tem um propósito específico. Assim como você constrói um quarto para sua filhinha, assim Deus, quando planejou o casamento, tem um projeto, tem um propósito. E esse propósito se conecta com a eternidade. Um projeto para a eternidade, um projeto definido. Uma vez definido o que é família, o seu projeto, precisamos saber a sua finalidade. Assim como um projeto de uma residência tem por finalidade abrigar uma família, assim a família tem por finalidade chegar à eternidade com sua prole e deixar sua marca para as próximas gerações, conduzindo assim, de século em século, homens e mulheres para o reino de Deus, para viverem na eternidade com Cristo. Também, para isso a família foi instituída, para levar a mensagem do Pai para o que está aí? Do pai para o filho, e do filho para o neto. E aí, do neto para o bisneto, até a consumação dos séculos. Então veja, família é um projeto de Deus que visa a eternidade. Será que é isso mesmo? O que Deus aqui nos guiou? Nós pegamos 3 versículos bíblicos do Antigo Testamento e 3 versículos bíblicos do Novo Testamento para entender que família é um projeto de Deus e que família é um projeto para a eternidade. Então, toda vez que você estiver ouvindo aqui a gente falar, conecte-se nisso. Família é um projeto para a eternidade. Então, vamos todos juntos falar num só som, se você acredita. Família é um projeto para a eternidade? Em alto e bom som? No 3, 1, 2, 3. Família é um projeto para a eternidade. Mais uma vez. Família é um projeto para a eternidade. Vejamos o que está escrito em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua esposa, e serão ambos uma carne. Vamos destrinchar esse versículo? Primeiro, deixar. Deixar significa que agora o homem, ele decide. Ele toma uma decisão, a mulher toma uma decisão. E qual é essa decisão?
Eu deixarei quem? O meu pai e a minha mãe. Quando a Bíblia fala aqui deixar, está dizendo que ele toma essa decisão de formar a sua família. E também ele vai deixar o pai e a mãe. E aí a Bíblia dá outro segredo, que o pai e a mãe foi colocado para cuidar para sempre? Não, mas por um determinado período de tempo. Sustentar, cuidar, ensinar, passar os valores, mas vai chegar um dia que ele deixará pai e mãe. E aí, querido, ele vai deixar pai e mãe e vai fazer o quê? Apegar-se-á. Maridos, digam a palavra, apegar-se-á. Fala com mais coragem, apegar-se-á. Tem certeza? Mais uma vez, apegar-se-á. Aqui está o segredo profundo e especial. Um casamento tem como compromisso o apego ao cônjuge. Deus vem em primeiro lugar e em seguida apegar-se-á. Deus vem em primeiro lugar e em seguida a família. Por isso o apego ao cônjuge é um dos grandes segredos do casamento saudável. O homem abre mão dos seus hobbies. Eu usei o exemplo do homem, né, que eu acho que ele é o mais difícil para isso. O homem abre mão dos seus hobbies para agradar a esposa, e a esposa corresponde da mesma forma. Pois agora ambos se desapegaram das coisas de solteiro para apegar-se às coisas da vida de casado. Então perceba, o segredinho é apegar-se o quê? Apegar-se-á. Então agora, você tinha aqueles seus hobbies, você gostava de fazer aquelas coisas na vida de solteiro. Mas agora você apegou-se a uma mulher, a sua amada. E agora na onde você vai, ela tem que estar junto. Quantas vezes a gente ficou separado em 13 anos? Quantas vezes a gente ficou separado em 13 anos? Eu não sei, eu acho que não dá 2, 3 dias, né? Mas aí é o nosso exemplo, às vezes não dá, né? Cada um tem o seu exemplo. Mas desde quando a gente começou a namorar até hoje, aí a sogra fala, manda ela pra cá. Não. Não. Se for, eu vou junto. Se nós vai viajar, nós vai junto. Se é pra passear, se é pra curtir, eu vou curtir com a minha esposa, com a minha família. Se é para fazer um passeio, sempre eu tenho que priorizar a minha família. E aí é interessante porque nós temos um monte de homens que ainda são molecotes. Gostam ainda daquela vidinha de solteiro e esqueceram que agora não dá mais. Porque a Bíblia diz apegar-se a sua esposa. Querida, é assim, grudou, acabou, colou. Não dá para soltar mais. Onde ela vai, você vai, onde você vai. Então isso é um segredo. Aí vem agora vai estreitar um pouquinho, tá? Segura aí, ó. Ele apegar-se a quem? A sua mulher. Já se registra na Bíblia, já se registra a monogamia no primeiro casamento. Deus não fez 2 Eva e muito menos 2 Adão. Deus fez um para cada um. A palavra sua está no singular e não no plural, estabelecendo-se desde o princípio que o homem e a mulher devem ter como alvo um companheiro e não vários ao longo da sua vida. Não vou nem explanar e segue o jogo. Serão, olha a palavra agora, serão. Então ele deixa pai e mãe, ele apega-se a ela, e agora eles serão. Como assim serão? Uma vez que o homem entende os princípios do casamento, e aqui homem e mulher, tá? Ele se projeta para o que está escrito aí? O homem, quando ele entende o projeto do casamento, ele se projeta para onde? Para o futuro. Por quê? Veja comigo, ó. Agora eles serão o que não foram, viverão como não viveram. Serão totalmente diferentes de antes, pois agora o seu futuro estará totalmente atrelado ao cônjuge escolhido. A aliança terrena se tornará espiritual e o casal passará a ser uma porta para
as novas vidas que estão por vir ao mundo. Então agora ele se projeta, vai lembrando do nosso tema. Qual é o nosso tema? Família? Então agora, olha, você se projeta no futuro, porque agora quando ele se casa, ele lembra que ele precisa trabalhar para cuidar dela. Ela lembra que ela precisa cuidar dele, que ambos juntos precisam cuidar dos filhos. Porque agora eles se projetam para o futuro. Não vivem só para si, mas vivem com a mente também na eternidade. E aí eles serão o quê? Uma carne, uma só carne. O versículo fecha-se com uma promessa: a extensão e a união. A extensão da geração e a união do casal em uma só carne representada nos filhos, que levarão para a eternidade as características dos seus genitores. Uma só carne é a coroa do casamento. Os filhos passarão a ser a ligação entre os dois de forma espiritual, emocional, a ponto... Tá com saudade da Sara? Aí. A ponto de que uma vez pai, sempre pai, uma vez mãe, sempre mãe. Depois que você é pai, você deixa de ser pai? Tem como? E depois de ser mamãe? Tem como deixar de ser mamãe? Você vai ser a mãe dessa pessoa o resto da eternidade. Porque não vai ser apagado a sua história aqui na terra quando você chegar no céu. Porque nós vamos falar, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. As gerações serão conhecidas e todas conectadas com o único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja comigo aqui, agora vamos para o Salmo 22. Então, já no início do projeto, Deus estabeleceu os princípios. E o Salmo 22, eu peguei um versículo bem no meio da Bíblia. A Bíblia é recheada de versículos sobre família e casamento, mas eu peguei um aqui que ele é passado muito rápido e às vezes a gente não percebe. Salmo 22, o 27. Nós vamos ler todos em um só som. Ajude sua esposa, divida a sua apostila com ela e vamos juntos ler esse salmo que foi entoado pelo Senhor Jesus na sua primeira parte, mas a gente vai ler já o finalzinho do salmo. No 3, 1, 2, 3. Todos os limites da terra se ligarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Amém. O Salmo 22 é um salmo de Davi cantado na cruz do Calvário por Jesus, quando ele entoou na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Quando Jesus fala lá na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, é o início do Salmo 22. O Salmo 22 começa com essa frase, e ele vai se desenrolando, e vai mostrando o Messias sofrendo, o Messias machucado, mas depois esse Salmo vai mostrar que o Messias vai ser o grande e maravilhoso e vitorioso Rei. E uma das promessas que vai se conectar nesse Salmo está aí onde você leu. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a sua face. Como parte da grande vitória do Senhor Jesus, estão inclusas as famílias da terra. Ou seja, a vitória de Jesus na cruz é o prenúncio da vitória das famílias, que o servirão e o adorarão ao único Deus em espírito e em verdade, após conhecerem a verdadeira vontade de Deus, olhando para a cruz do Calvário, vemos o Senhor Jesus entoar a grande vitória sobre o pecado, e um dos resultados é a salvação das famílias em Deus. Então, quando há uma conquista lá na cruz, uma delas é que as nossas famílias são abençoadas por Deus. Você acredita nisso? Que Jesus, quando ele estava na cruz, que ele entoa Eli, Eli, lama sabachthani, ele sabia que no meio desse salmo tinha lá frases dizendo: todas as famílias da terra me adorarão. E nós somos chamados como famílias para servir ao Senhor Jesus. E lá na cruz, a grande vitória da cruz está conectando as famílias a Deus. E aí a Bíblia agora ela se encerra. Malaquias, capítulo de número 4 e o verso de número 6. O último versículo do Antigo Testamento.
vai falar sobre família. Veja comigo, todos juntos, em um só som. 1, 2, 3. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja que o Antigo Testamento se fecha com uma promessa para o relacionamento familiar. A conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais está diretamente relacionado à maldição sobre a terra. O princípio de autoridade, a primeira representação divina de Deus, está nos pais. Os filhos os veem como aquele que devem agradar, como aqueles que os alimenta, protege, os ensina. Logo, quando os filhos não possuem um relacionamento saudável e respeitoso com seus pais, o primeiro mandamento com promessa é violado, deixando aquela geração com ausência da bênção pela desarmonia familiar. O relacionamento familiar pode ser um prenúncio de um relacionamento com Deus. Vemos na prática que muitos filhos abandonam o Evangelho, pois projetam em seus pais a figura divina do Criador, transtornando o caminho da conversão a Cristo, pois a conversão a Cristo pode iniciar-se na conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aí vem esse texto que diz assim, ó, lê comigo, todo mundo junto, esse finalzinho. Se não, vamos lá, 1, 2, 3. Se não como amarei a Deus a quem não vejo. Então, os pais é a primeira conexão dos filhos com Deus. E perceba que os pais, eles foram chamados para transmitir aos filhos aquilo que Deus quer que eles transmitam ao longo das gerações. E aqui a gente coloca assim, ó, o relacionamento familiar é um prenúncio. Quer ver um exemplo muito categórico disso? José do Egito. José é um rapaz nota 10, sim ou não? O camarada foi vendido pelos seus irmãos, mas desonrou a Deus? Não. Ele foi acusado por um crime violento, estava na cadeia e desistiu de agradar a Deus? Não. Lá na cadeia ele lembrou que o Deus dos pais dele deveria ser honrado. E ele lá foi fiel a Deus, mesmo com todas as circunstâncias indo contra. Mas aí chegaram os seus irmãos, os que o vendeu. E aí ele ficou indignado, ficou com raiva, até teve o desejo de se vingar, mas teve um momento que ele percebeu e ele entendeu e ele perdoou os seus irmãos. Sim ou não? Sim. José perdoou os seus irmãos e diz a famosa frase que ele diz, na verdade não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus que quis. Foi Deus que fez isso. E ele viu que os seus irmãos foram usados por Deus. Mas tem uma cena que muita gente não percebe que acontece com José quando ele é bebezinho, pequenininho, sobre o perdão. Porque um dia José precisou perdoar todos os seus irmãos, que eram mais de 9 irmãos. Ele precisou perdoar eles. Mas teve um dia que Deus preparou José para perdoar eles. Foi um dia em que seu pai, Jacó, precisou se encontrar com seu irmão Saul. E aí, quando eles vão se encontrar, Jacó com medo do que vai acontecer, ele manda um monte de gente na frente. Vocês lembram disso? Que Jacó roubou a bênção de Saul, lembram? E aí ele foge, depois ele volta para a terra dos seus pais. E aí o que vai acontecer? Ele está com medo que o seu irmão mate ele, mate a sua família. Aí ele manda a galera na frente, manda um monte, mas aqueles que eram mais chegados ao seu coração, ele deixa lá por último, não é? Quem é o menininho que era da esposa que ele amava? Aquela que ele trabalhou. Quem era o menininho? Como é o nome dele? José. Aí José está aqui, ó, do lado de Jacó. Jacó já está mancando porque brigou, lembra? Que ele lutou com Deus, está mancando. A esposa do lado. Quando um irmão olha para o outro, o que vai acontecer? É briga? Levanta. Levanta aí. Isso vai ser meu exemplo. Quando o irmão olha para o outro, aquela tensão, eles vão aí, se abraçam. Obrigado. E se perdoam.
os olhinhos de quem está vendo a cena de dois irmãos se perdoar? Você entendeu o segredo? O seu filhinho está te vendo. Você foi chamado para ser usado por Deus. E ele está te vendo. E veja aqui, ó, que Malaquias vai dizer que a promessa do Messias, ela vai fazer o quê? Com que o coração dos filhos se convertam ao coração de quem? Dos pais. E o coração dos pais aos filhos. Tem que haver a conexão. A conexão entre filhos e pais é a conexão do céu com a terra. O mandamento que conecta as coisas terrenas com as coisas do céu é o mandamento com promessa, que é o do meio. Honrará quem? Honrará quem? Pai e mãe. E é o primeiro mandamento com promessa. É o mandamento do meio, ele conecta as coisas aqui terrenas com as coisas espirituais. Então perceba, José viu, porque um dia Deus preparou ele para que ele pudesse perdoar os seus irmãos. E aí que está. Deus está preparando vocês para levantar Josés, para levantar crianças cheias do Espírito Santo, porque família é um projeto para daqui a 100 anos, talvez ninguém mais esteja aqui, estaremos no céu, mas precisamos encontrar os nossos netos, bisnetos, tataranetos lá. Amém? Amém? Você crê nisso? Aí, meu querido, a gente chega no Novo Testamento e eu pego mais 3 versículos e a gente encerra. No Novo Testamento, quem é que começou essa história de casamento? Foi Deus, não foi? Um dia Deus olhou para o homem e falou assim: não é bom, tá bonito, tá legal, a terra tá bacana, mas não é bom esse camarada ficar sozinho. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Falou, não é legal, não tá bacana. E aí ele falou que ia fazer uma ajudadora. E foi lá e fez. E essa palavra não é bom, ela vai aparecer novamente no início do ministério de Jesus, de forma implícita. Vamos ler todos juntos? João, capítulo 2 e o verso 2, no 3. 1, 2, 3. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E aí, Jesus foi para onde? Jesus vai para o casamento? Mas para ele ir, ele foi? Fala de novo aí. Para ele ir, ele foi? Convidado. Fala mais uma vez. Para Jesus ir para o casamento, ele foi? Convidado. Aqui acho que não precisava nem falar mais nada, né, meu irmão? Você já entendeu o segredo, né? Em Gênesis, vemos Deus criar a mulher e instituir o casamento. E no início do ministério de Jesus, como não poderia ser diferente. Mais uma vez a frase não é bom aparece de forma implícita, pois não é bom que o vinho se acabe, já que está no começo da festa. Não sabemos os motivos e as causas que levaram os recém-casados a cometerem essa gravosa gafe. Mas Jesus foi? Convidado. Uou! Mas Jesus foi? Além disso, havia alguém para interceder pelo casamento. Aqui brilha e salta aos olhos que Jesus começou seus feitos miraculosos em um... Gente, Jesus estreou seu ministério aonde? Na onde? Podia iniciar em qualquer lugar, não podia, mas foi num casamento. Porque Deus gosta de casamento. Porque um dia, quando ele criou tudo, ele falou, não é bom, eu preciso fazer algo para ele. E fez a mulher para o homem. E Jesus vai iniciar o seu ministério. Como é que eu vou começar esse negócio? Aí chama os 12. Bora pro casamento? Porque nós fomos convidados para o casamento. E lá no casamento tem um problemaço. Um problemão. Porque, meu irmão, acabar o vinho no começo da festa, uma festa de 7 dias, imagina se acabar a água numa festa de 7 dias. Como é que fica esse povo? Então foi difícil. Mas havia alguém intercedendo pelo casamento. E veja, aqui brilha e salta aos olhos que Jesus começou seus feitos miraculosos em um casamento. Salta-se aos olhos a presença do divino no casamento, pois ele, como criador desta grandiosa instituição, jamais a deixará
quando o casal o... Então Jesus jamais deixará o seu casamento quando você o convida para as suas vidas. Veja que vergonha seria para os casados se Jesus não tivesse na festa das suas vidas. Acho que eu vou repetir essa frase. Que vergonha seria para os casados se Jesus não tivesse na festa das suas vidas. Glória a Deus que esse casal chamou Jesus, né, meu irmão? Porque senão a alegria da festa tinha ido embora. Assim nós precisamos convidar Jesus para o nosso dia a dia no casamento, pois só Ele pode fazer o milagre da felicidade pairar sobre os nossos corações, os corações dos casados, ao sentirem que não apenas estão em uma instituição humana, mas que estão no centro do projeto divino, porque quem criou o casamento foi Deus. Aleluia! Efésios capítulo 6, o 5, o 23 e o 25, e agora o pé do frango azeda, porque elas não gostam, e eles também não desse versículo. Vamos lá. 1, 2, 3, leiam aí. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Vixe, Marela, hein? Veja aí que eu destaquei a palavra sujeitem-se e depois eu grifei a palavra como. Como a quem? Ao? Aí vem lá, maridos, amem. Aí como Cristo. Então perceba isso aí, tá? O elo que mantém o lar próspero é o Senhor Jesus. Ao homem foi ordenado a missão de amar a sua esposa, a ponto, vai segurando aí, irmão, a ponto de sofrer, humilhar-se, ser servo de todos, mesmo sendo superior a todos, entregando sua vida dia a dia para demonstração de amor por sua esposa, abrindo mão do que é passageiro para vislumbrar o que é eterno, seguindo o exemplo de Cristo, que se entregou pela igreja, para que o esposo cumpra. O que é que o esposo tem que cumprir aí, chefe? Lê para mim e fala. Para que o esposo cumpra essa missão com êxito, a mulher deverá ser sua ajudadora, como disse Deus na criação, ou seja, auxiliando o marido na missão maior, aceitando a sua... E aí, irmã, o que está dizendo aí? Aceitando a sua... Então veja que o homem tem uma missão maior e a mulher tem uma submissão, que é uma missão que o ajuda na sua missão. Ou seja, dando suporte para a missão maior. Ambos, veja essa frase, hein? Ambos fazendo da missão e da submissão uma forma de honrar ao Senhor Jesus. Porque você veja, o como é como a Cristo, é como ao Senhor. Então eu devo me sujeitar como a Cristo, eu devo amá-la como Cristo amou a igreja. E aí a gente encerra. Logo, o alvo de cada papel dentro do casamento é glorificar a Deus, exercendo os papéis instituídos pelo próprio Deus, que idealizou o casamento. E finalizando, chegamos em Apocalipse. No começo da Bíblia tem casamento, no meio da Bíblia tem casamento, no fim do Antigo tem casamento, no início do ministério de Jesus tem casamento, no meio da Bíblia com os apóstolos fala sobre casamento. E aí, meu irmão, a Bíblia vai se encerrar, Jesus fala, João, escreve aí as últimas coisas. E vai terminar com o quê? Com casamento. Vamos terminar com casamento. Se você não gosta de festa de casamento, crente, você está perdido. Porque o casamento foi criado e vai continuar no céu com o Senhor Jesus. Porque o casamento é um prenúncio do nosso maior casamento. Quer ver? Veja comigo. Todos juntos, Apocalipse. 1, 2, 3. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Aleluia!
Eita, nós então, Apocalipse vai dizer que chegou a hora do casamento. E olha só, a união do casamento não é um fim em si mesmo. Então, quando Deus fez o projeto do casamento, tem um princípio aí. Ele queria explicar para você o casamento que Ele quer ter com você lá na glória. Então, um dia, quando você se casa, é só mais uma lembrança da maior vitória que nós vamos ter, que é um dia quando nós vamos nos casar, morar, conviver, desfrutar da presença do noivo. Como é o nome do noivo? Jesus Cristo. Então veja, ó. Se perde não, meu filho. A união do casamento não é um fim em si mesmo. É a representação da maior e mais bela de todas as uniões. A união da igreja com o noivo, a saber, o Senhor Jesus. A Bíblia inicia com um casamento, finaliza-se com um casamento. O casamento é a lembrança constante que o Senhor Jesus nos espera no seu maravilhoso reino e que em breve estaremos casados com Ele. Deixaremos a antiga vida terrena e desfrutaremos do novo e doce lar celestial. Ao casar Adão com Eva, Deus já estava preparando a humanidade para as bodas do Cordeiro. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus, que já nos criou para casar-se conosco e que nos levará para a união eterna da sua amada igreja com Cristo. Sabe por que sempre tem casamento? Sabe por que nós estamos aqui? Porque isso daqui, esse encontro, é para lembrar que o Senhor Jesus quer viver conosco, não só aqui, mas na eternidade. E que família é um projeto que nos conecta com a eternidade. Porque quando Deus fez família, Ele já fez para que eu e você, em cada festa de casamento que eu e você vá, o nosso coração se lembre, tem um noivo me esperando. Tem um noivo que está me esperando. E eu, como a noiva, daqui a pouco vou chegar nessa festa. E eu quero concluir com vocês. Criamos o Instituto Preserve a Família ao entender que a formação da Igreja de Cristo não é realizada somente no templo e nas reuniões, mas no dia a dia do marido e da mulher, aceitando a missão de glorificar a Deus em sua casa, amando-se mutuamente e ambos cuidando dos filhos, preparando-se para viver na eternidade. Por isso, o Instituto não apenas cuida da família, mas propaga o Evangelho enquanto cuida e gera subsídios para relembrar que somos chamados para a glória de Deus Pai, espelhando-se no Deus Filho, com a ajuda constante de quem? Do Espírito Santo. Irmão, o vinho tinha acabado, mas teve uma mulher que chegou até Jesus e intercedeu. Assim, o vinho não pode acabar quando o Espírito Santo intercede por nosso casamento. Ele é o nosso intercessor e Jesus precisa ser convidado para o casamento. E o Instituto, ele foi criado para que a gente se reúna algumas vezes durante o ano em ambientes como esse, que agora nós já vamos jantar, graças a Deus, dentro do horário, glória a Deus. Mas que a gente se reúne nesses momentos e que você lembre do projeto. Que nós tenhamos momentos especiais para que eu e você possamos lembrar que família é projeto de Deus. Por exemplo, essa semana, você já deu um abraço nela e falou, eu te amo, não posso viver sem você? Você já fez isso? Você fez algum carinho, alguma coisa? Às vezes, a gente precisa ser relembrado. Tem que outro macho fazer uma palestra e dizer, fala para ela que você ama ela. Precisa. E a gente precisa desses encontros para aquecer essa chama dentro de nós, de que o casamento é projeto de Deus e que a sua família foi chamada para a glória de Deus. E esses encontros, que serão muitos, e eu tenho certeza disso, e serão muitos e cada um melhor que o outro, será para alcançar famílias, alcançar filhos, e assim como nós vemos a história de José, que um dia foi levantado, e tantas histórias de tantos filhos, de tantas famílias, de tantos casamentos, assim eu creio que vocês serão usados por isso. Vocês creem? Amém. E que esse encontro não é o primeiro, mas esse é o primeiro de muitos?
E nós podemos contar com vocês? Amém. Então vamos encerrar. E eu queria pedir para que a Keila lesse. O reavivamento hoje é do livro Lar, Família e Casamento. Está na página de número 23. Reavivamento hoje. Muitas pessoas hoje oram por um reavivamento geral na igreja, no Brasil, no mundo. Mas será que estamos olhando para o lugar correto? O verdadeiro reavivamento, conforme a palavra de Deus, começa justamente no lugar que Satanás primeiro atacou, o coração humano no contexto do lar. Deus criou a família, em parte, para espelhar e espalhar sua imagem na terra. Mas o inimigo infiltrou-se no jardim do Éden e contaminou o coração do primeiro casal com o veneno de suas mentiras, desfigurando aquela imagem de Deus, mesmo sem conseguir apagá-la completamente. Como consequência, temos percebido uma epidemia de divórcio e imoralidade, vícios e até suicídios, não somente no mundo, mas também na igreja, inclusive entre pastores e suas famílias. Qual a resposta que daremos diante desse quadro? A única esperança para a família tem que ser Cristo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Entendemos que um dos propósitos pelos quais Jesus veio a este mundo foi para resgatar a família pela sua obra na cruz. A cruz vazia e o túmulo vazio, dois vazios que preenchem, são a única esperança para refazer famílias à vontade de Deus. Aleluia! Você crê nisso? Esse é o livro, tá? Ó, Lar, Família e Casamento. Olha o pouquinho de página que ele tem, só para falar desse assunto. E ele vai passando pela Bíblia inteira. E esse daqui vai ser para os nossos cursos e muitas outras coisas. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Eu quero fazer uma oração pela sua família, pelo seu lar, pela sua casa. Eu quero te convidar a gente fazer essa oração, porque a gente já vai liberar o jantar. Vocês estão com fome? Vamos comer? Amém? Não estão com fome não? Ninguém falou amém? Tá tranquilo? Vamos orar? Pega aí na mão da sua esposa, curva a sua cabeça, da sua noiva por enquanto. Amém, Wellington? Amém. Essa é a impressão, tá, pessoal? Por favor, tá? Amém. Vamos orar para que Deus continue abençoando as nossas famílias, os filhos, o nosso lar. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, bendito Pai, é no nome de Jesus, Pai, que nós queremos te agradecer, Pai, por esta linda oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, reunidos, ó Pai, querido, cada um com o seu cônjuge, Senhor. Eu creio que o Senhor falou ao coração de cada um, ó Pai, através desta ministração. Ó Deus, esta noite é uma noite, ó Pai, de renovação para o nosso casamento. Ó Deus, as nossas vidas pertencem a Ti. O nosso lar pertence a Ti, os filhos de cada um, ó Pai, que aqui está pertence a Ti. Deus, o Senhor venha avivar os casamentos, renovar as alianças. Ó Deus, que cada casal venha desfrutar, Senhor, da Tua presença, se alegrar um com os outros, ó Pai, compartilhar, ó Pai, querido, os momentos, ó Pai, de alegria e até mesmo os momentos, ó Pai, de tristeza. Senhor, eu quero pedir que a Tua boa mão, Senhor, permaneça sobre cada casal, sobre cada lar, que cada filho, ó Pai, venha ser alcançado. Ó Deus, que cada pai, cada mãe venha ser um exemplo para os seus filhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite especial e por tudo que o Senhor já está fazendo e o que o Senhor ainda irá fazer sobre cada lar, cada família e cada casal. Em nome de Jesus. Amém.